todo o dinheiro que eu pegava eu ainda dava um jeito para beber, para os vícios mesmo. E eu passava todo o Natal e Ano Novo embriagado. Minha esposa, ela chorava, eu dizia, pode chorar sangue, eu não vou parar de beber. Meu nome é Laudo Natel, eu vim de Minas, né? Vim de uma cidade muito pobre, uma cidade, né? A gente não tinha perspectiva de vida, né? Vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde. A gente trabalhava na roça, né? Desde muito pequeno, de 7 anos de idade eu já trabalhava na roça. Eu já tinha a enxada, no tempo de carpi, na outra época era a foice, a roça-pasto, que a gente fala lá em Minas, né? E outra hora era araterra com bois, né? A gente trabalhava com bois. E eu fiquei lá em Minas até os 17 anos, 16 anos na verdade, quando nós viemos para São Paulo. Aí depois eu vinha morar com a minha esposa, né? Até hoje, graças a Deus. Aí nós vivemos uma vida muito difícil também, eu e ela. A gente sonhava, almejava, né, ter uma vida melhor, mas logo veio o primeiro filho. E aí aquela vida lá de trás, lá de Minas, ela praticamente ela permaneceu. E aí foi quando nós fizemos 2 cômodos, com muito sacrifício, conseguimos levantar 2 cômodos, não rebocamos, aí já tinha mais uma menina. Então, nós 4. Um dia eu tirei a carteira de habilitação e fui procurar serviço de motorista. Encontrei uma empresa, fui aprovado, comecei a trabalhar, mas aí veio os vícios. Nessa época que eu tive essa oportunidade com um caminhão, foi a época que eu teria uma condição para dar que eu teria como dar uma condição melhor para os meus filhos. Aí eu comecei nos vícios. Saía do serviço, ao invés de ir para casa, eu parava nos bares, ficava bebendo até tarde da noite. Com o caminhão eu fazia Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Rio de Janeiro. Todo lugar que eu ia eu bebia. Tomava um energético, fumava muito. Uma vez eu caí com um caminhão numa estrada, eu tinha parado um pouco antes num posto, bebi muito. E aí eu cochilei e o caminhão caiu naquele acostamento, no canteiro central da rodovia. Isso eu ia e voltava. Todas as minhas viagens, todas elas, era indo e voltando, bebendo. Aí quando essa empresa, ela acabou me demitindo, né? Eu fiquei desempregado, os 2 filhos pequenos. Eu fui trabalhar de pedreiro, não sabia como que trabalhava de pedreiro, mas saí procurando emprego de pedreiro, mas a situação muito difícil. Até eu costumo dizer que a gente comia carne só quando mordia a língua, porque às vezes comprava meia dúzia de ovos para uma semana. E aí tinha que dar a mistura para as crianças. E isso foi muito tempo, a gente ficou nessa situação muito difícil. Mas mesmo assim, todo o dinheiro que eu pegava eu ainda dava um jeito para beber, para os vícios mesmo. A minha esposa, ela sempre suportou muito. Ela chorava, eu dizia, pode chorar sangue. Ela falou, pode chorar sangue, eu não vou parar de beber. Quanto mais ela brigava, mais eu ia para o bar, mais eu bebia. Às vezes eu comprava bebida, deixava dentro de casa, mas gostava de beber mesmo, era fora. Ela dizia, para de beber, senão a gente vai se separar. E eu falava para ela, se você quiser ir, as portas estão abertas. Quando chegava a época de fim de ano, a gente já comprava caixas e caixas de cerveja, de bebida, e eu passava todo Natal e Ano Novo embriagado. Tinha Natal e Ano Novo que eu passava 3 dias embriagado. Minha mãe dizia assim, meu desgosto é chegar Natal, Ano Novo e festa, porque minha família, eles não me dão gosto, eles só passam bêbados, só fazendo vergonha. Quando me convidavam para ir na igreja, eu falava para as pessoas, eu posso até um dia ir para uma igreja evangélica,
Mas se vocês me verem na Universal, vocês podem dizer que eu sou louco. Eu posso ir para qualquer igreja, menos para a Universal. Eu dizia com toda certeza. Eu não gostava. E eu peço até perdão ao bispo, porque eu nem o conhecia e eu dizia que ele era ladrão. As pessoas diziam de igreja universal e eu dizia, aquilo é um banco, não é uma igreja. Um pastor de uma outra denominação, ele era pastor da minha esposa. E aí ele me convidou para ir numa igreja aqui no Brás. Eu passei em frente ao templo, perguntei para ele aqui o que é. Ele falou, é o templo de Salomão, tinha recém-inaugurado. Falei, deve ser muito bonito aí. Aí ele gostava muito de mim, e na verdade ele gosta até hoje, né? Ele disse, se quiser vir eu te trago. Nós viemos, o bispo pregava e eu fiquei ali atentamente. Eu poderia ter ido embora, mas eu sabia que Deus ia mudar. E aí, no outro domingo eu voltei. Aí eu já vim decidido. Eu já sentei lá na frente. Eu já tinha ouvido uma semana atrás. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu só obedeci. Quando o bispo disse assim, se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus de fato e de verdade, vem aqui diante do altar e caminha passos largos. Eu disse, é comigo. É comigo que ele está falando. E aí eu já fui rápido lá para frente. E disse, ó Senhor, está aqui minha vida. A partir de hoje, seja o Senhor das minhas decisões. Para trás eu não quero voltar. Eu fiz aliança com Deus. Eu comecei a ser fiel no altar. Eu coloquei a minha vida no altar. Eu comecei a obedecer aquilo que o homem de Deus pregava. Comecei a buscar o Espírito Santo. E aí numa reunião de quarta-feira, o bispo estava fazendo a reunião, o bispo Macedo, aquele que eu disse que era ladrão, que era o banco, que aqui não era uma igreja, era um banco. Olha eu aí, na reunião dele, buscando o Espírito Santo, e fui batizado. E aí eu fui selado com o Espírito Santo. Que eu não esqueço aquela quarta-feira, toda vez que eu venho no templo, eu olho para o lugar. Eu guardei até o lugar. Foi ali. Hoje, graças a Deus, meu casamento é abençoado. E meu filho, minha filha, está tudo na igreja, todos comigo. Casei, né? Eu vivi com ela muitos anos sem casar. Nós nos casamos aqui no templo. Eu dei entrada numa máquina e comecei a fazer tira de chinelo. E fui fazendo as tiras de chinelo. Comecei a vender de sacolinha de porta em porta. Colocava em sacola de supermercado. Passava de porta em porta oferecendo. Aí eu fiz um site. Comecei a vender. Hoje, graças a Deus, a gente vende mais de 200 mil pares de tira de chinelo por mês. Ele me transformou em outra pessoa, mudou o meu caráter, mudou o meu viver. Hoje eu ando de cabeça erguida. Hoje eu ando em todo lugar que eu vou, eu digo, o Espírito Santo está comigo. Ele está me conduzindo, eu falo, ó Senhor, fala por mim. Pode me tirar tudo, menos o Espírito Santo. Esse não. Porque se o Espírito Santo se afastar de mim, eu prefiro que o Senhor me mate. Para a vida que eu vivia, para aquela vida que eu achava que eu nunca iria sair daquela situação, e eu encontrei esse Deus tão maravilhoso aqui na Igreja Universal.